Onde é que vamos? Sei, por acaso sei. Vamos para onde? Vamos falar do projeto Corações com Coroa. Vai às escolas com Cláudia Semedo, o Afonso Lagarde e Ana Bento. Vamos lá. embora. Let's go. Olá. Olá. Bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Está tudo ótimo. Bem dispostos? Sempre. Como é que são? Bem-vindos. Eu estou a partir coisas. Estou a sentir um bocadinho mal, vocês estão impecáveis. Não, vocês estão Vocês também ótimos. estão ótimos. Obrigada. Aliás, é mais assim que eu passo a passagem dando do que propriamente assim. Sim. Não é? Sim. Isto não dá jeito Um de nenhum. vocês tem a roupa que eu vou usar, eu não vou dizer qual. É exatamente a roupa que eu vou usar na Acho que passagem. é Cláudia. Claro. Eu vejo-te mais a fazer... Esqueci-me dos saltos, desculpa. Não tem mal, não tem mal. Está ótimo. Bom, vamos então falar aqui deste projeto que é muito bonito. Corações com Coroa. E vocês estão já há algum tempo a fazer uma peça de teatro, não é? Pelas escolas que abrange os nonos anos. Os nonos anos, sim. Para já, só aqui por Lisboa, não é? Mas depois vão andar a visitar o resto do país. É essa a ideia, sim. É essa a nossa intenção. Para já, explicar um bocadinho o que é o CCC Vai à Escola. É muito mais do que uma peça de teatro. Sim, sim. É uma peça de teatro chamada Elfos e Anões, escrita pelo Jorge Palinhos e encenada pela Natália Luísa, que aborda temáticas muito importantes, principalmente nestas idades, nos nonos anos, os jovens, que é a violência no namoro, a gravidez adolescente e o bullying. Mas depois da peça, que tem sensivelmente 30 minutos, há uma sessão para falar um bocadinho com os alunos que assistiram. É uma conversa para perceber que impressões é que os jovens tiveram sobre o que aconteceu, o que é que eles identificam como sendo violência ou não violência, que comportamentos são aqueles, um bocadinho para explicar. Porque a violência no namoro tem vindo a crescer, os números têm crescido imenso e muito porque as pessoas não têm muita noção do que é a violência, não é? Sim, nem tinham consciência, nem não é? têm consciência, porque ele pediu umas as normal, passwords não é? Aquela coisa. do telefone, Sim, acham dar as isso passwords normal. no Facebook ou dar, quer dizer, deixar alguém entrar na tua vida dessa forma, nem se apercebem que isso poderá criar um problema depois. E para vocês, e agora se calhar aproveito que estás em segundo lugar e passo para ti, tu que tens tido a experiência de fazer a peça e depois de conversar e de ouvir, choca-te muito a maneira como há coisas que são normais e não deviam? Que tipo de relação é que tu tens tido ou que tipo de contacto é que tu tens tido com o que ouves dos nonos anos? A conversa não é connosco, é com uma técnica especializada, com a Alexandra, que entra a seguir a nós. Ou seja, nós saímos um bocado, a ideia é essa, para não quebrar também aquela quarta parede que há entre nós como atores e para não entrarmos depois como Afonso e Cláudia e sermos sempre os personagens e eles não se ligarem a nós de outra forma, sem ser essa. Portanto, nós não participamos na conversa, infelizmente, porque eu gostava imenso também de Estou a imaginar a querer interromper. Não, mas porque a tentar entrar. Mas essa parte é a Alexandra. É mais delicado, não é? Porque realmente ela está atenta, tem que estar atenta. Ela está durante a peça, ela está presente na sala e está atenta a todas as reações, porque isso posso falar, porque nós quando fazemos a peça realmente é impressionante. Há momentos da peça mais fortes que outros e muito mais tocantes e realmente vê-se as reações deles. Sente-se a tensão que nós criamos na sala, porque aquilo é feito em contexto de sala de aula, eles estão sentados nas carteiras, nós estamos à frente do palco, do quadro, e sente-se mesmo as respirações, quando eles se contraem, os risinhos nervosos, etc. Devem Isso para perceber nós... mesmo a transição, não é? De quando eles... isto Quando é que põe o dedo na ferida, não é? Sim, Tipo, olha sim. aqui. E depois Sim, eles normalmente estão em ambiente de sala de aula, estão meio a gozar, há Exato. sempre aqueles mais gozões, tirar há o sempre os que estão mais papel. atentos. Sim. Mas até agora até tem corrido, geralmente tem corrido bem, mas realmente isso para nós é um momento em que nós conseguimos identificar e toca-nos dessa maneira. A conversa a seguir, não sabemos como é que é, mas imagino. Sim, mas a Alexandra tem-nos dito que tem corrido sempre muito bem, que eles falam muito da questão do bullying, porque acontece muito, infelizmente acontece muito nas escolas, mas que também começam a tocar nestes temas da violência no namoro e depois há aqui muitas coisas que se misturam entre quem é a vítima, quem é o agressor e as coisas não são... Sim, porque às vezes é muito... mas a culpa foi dela porque ela provocou e muitas das vezes não é assim, não é? Aquela mentalidade absolutamente horrível. Porque ela estava de minissaia e não devia estar, porque ela sorria, Ela estava de provocou batom. aquela conversa a parva, culpa é não é? dela, sim. Portanto, ainda existe, parece, e isso é curioso, vocês na peça também tratam precisamente isso do bullying a uma mulher, não é? Porque não sei Sim, se é a se Juliana. Cyberbullying. Cyberbullying, não é? Mais Que concretamente. divulgam coisas íntimas de uma Exato. rapariga, Uma que fotografia. às vezes é bastante massificado esse consumo, não é? Por exemplo, saiu fotos de uma
sei lá, de alguém nu e depois toda a gente vai ver. Isso também é ajudar ao bullying, não é? É tornar o bullying cada vez maior. Sim, as redes sociais permitem uma disseminação das coisas muito maior do que antigamente, que não tínhamos forma, não é? Comentávamos uns com os outros, mas os boatos e as coisas ficavam um bocadinho ali. Agora com as redes aquilo ganha uma É pela distância, não é? num centro Porque uma pessoa quando está comercial, atrás do computador é muito mais simples dizer sim. isto ou dizer é aquilo. uma espécie de um jogo, é quase uma vida virtual, mas que na verdade depois tem consequências muito graves claro. e muito sérias em pessoas geralmente mais frágeis ou que não estão, não é? E todos nós fazemos, sem dar conta. Exato, Por exemplo, é isso. aqueles memes daquelas pessoas que todos nós conhecemos com frases, são pessoas a sério, não é? Pois. E que devem Sim, ser há um também com limite muito elas. atenue neste caso específico do cyberbullying entre o que é a própria pessoa permite que seja feito com... ou seja, todos nós quando postamos estamos no fundo também a partilhar um bocado a nossa Claro. intimidade e até que ponto é que é legítimo que tu possas fazer ou que tu decidas sobre o que é que pões e outra pessoa decida por ti. Sim. Eu acho que o limite às que vezes- tem é mesmo esse, não é? E esse limite é esquisito, não é? Porque às vezes nós até fazemos piadas sobre uma coisa qualquer que nós estamos desconfortáveis sobre nós e somos o primeiro a fazer e depois parece que se abre uma porta que toda a gente pode e toda a gente começa a fazer e esses limites são sempre muito complicados, não é? Pronto, agora imagina isto em jovens de 13, 14 anos, não é? Que estão a crescer, minimamente que se estão a preparados. habituar ao que é que são, ao que é que gostam e etc, Sim. não é? Sim. Depois desta conversa, deste debate que vocês têm relativamente à violência no namoro, bullying e gravidez na adolescência, existe também um desafio, não é? Vocês desafiam as turmas a criar também o seu um projeto. Sim. Não é? E há inclusive vencedores, certo? Como é que funciona? No final, julgo que seja em junho, julho, na altura do verão, selecionado vencedor e depois pode aparecer, acho que é no público, tem direito a uma reportagem e publicação do projeto. E eles podem desenvolver, por exemplo, um projeto musical, um teatro, o que eles quiserem. uma peça de teatro. liberdade É mesmo o que eles quiserem. Sim. Mas dentro, então, desta da expressão, temática, né? sim. Que se calhar pode ser um site, não é? Se calhar. Sim, Qualquer pode coisa. ser, pode ser. Damos asas à imaginação. Mesmo. Maravilha. Então, e vocês agora estão por área de Lisboa, como estavas a dizer, e gostavam de ir ao resto do país. O que é que se vai seguir? a nossa intenção é que este projeto seja completamente gratuito para as escolas. Por isso andamos à procura de financiadores, não é? Porque o projeto, os custos são muito poucos. Sim, mas porque estão a fazer serviço Sim, público, não é? Sim, mas queríamos mesmo que as escolas não pagassem para ter este tipo de projeto lá. Então estamos à procura de financiadores para podermos andar de norte a sul, ilhas e arredores. Sim, as escolas todas, quase todas que foram contactadas e até algumas contactaram diretamente a associação, mostraram imenso interesse e o feedback tem Pedem-nos sido para ir ótimo. às outras turmas. Não, mas isto era mesmo, era Sim. para aquela turma, para aquela turma, para aquela turma. Isso é bom, e é conciliarem o vosso trabalho a fazer uma coisa que realmente, não é? Fazer realmente uma grande diferença. Eu, não é? eu acredito, e é essa a postura da Corações com Coroa e do CCC vai à escola, que para tu criares uma mudança social, tu tens de educar. E educar para o desenvolvimento. Porque muitas vezes nós temos uma série de chavões empilhados do que é que deve ser ou o que é que não deve ser e não pensamos a sério nos nossos Sim, comportamentos. não simplificamos às E é vezes. preciso não é? educar para uma vida mais sustentável no sentido até de olharmos uns pelos outros. Exato. E eu acho que estes projetos são fundamentais e depois como atriz é um prazer gigantesco usarmos a nossa arte para transformar o mundo. Ainda por cima com o nível de proximidade que este projeto tem, não é? Vocês estão na sala de aula com a turma, não é? Deve ser- experiência maravilhosa. Eu acho que ninguém conheceu ainda, sem ser virtualmente, o Jorge Palinhos, que foi quem escreveu o projeto. Sim. Mas ele conseguiu uma coisa mágica, que é nós, quando estamos a tentar ser a Juliana e a tentar ser o Fábio, estamos verdadeiramente ali com eles e somos parte deles. A peça começa e nós pertencemos àquela turma. Maravilha. E é Sim, somos como muito se fôssemos gira essa alunos da própria proximidade. turma. Sim, é uma E os experiência- jogos que ele criou. Qualquer dia acabam a fazer testes que se lixam. Muitos Olha, parabéns vocês pelo têm um vosso blog trabalho. para terminar, só para convidarmos toda a gente a ir a CCC. Vai à O CCC escola. vai ao CC. O CCC vai à escola.blogs.sa.pt, onde está todo o projeto explicado, onde podem Sim, acompanhar. tem fotografias das várias sessões que nós fazemos, tiramos sempre uma foto com a Todas as turma. escolas. Todas as escolas. Se por acaso são financiadores, têm dinheiro na carteira e querem pôr dinheiro nisto, por favor, vão a este blog e contactem. E a vocês, muito obrigado por terem vindo. Muito E obrigada. parabéns Só pelo dizer projeto. uma coisa, o Vítor Silva Costa faz parte do projeto, Sim, nós ok. somos duas duplas. Exato. Ok. Dividimos aqui as Eu tarefas. faço com o Vítor. A Ana faz com o Vítor, eu e o Afonso fazemos
Portanto, funcionam em paz. É Como isso. nós aqui. É como No nós CC, aqui. exato. Como nós CC. aqui. Quando um fica doente em casa com 37.2, ai, coitadinho. Façam Estão cá os sócios da outros dois. CCC. Está Isso bem, era vamos. muito fixe. Não, isso era fixe, por acaso. era muito Olha, boa resolução de 2017. 2017, que é daqui a 4 minutos. 4 minutos. Portanto, olha, Então, obrigado por terem vindo. bom ano. Muito obrigada. Tchau, obrigado.